Olá, eu sou Diego Heller, terapeuta, sou especialista em relacionamentos e hoje eu tô aqui nesse vídeo bem informal na minha casa, sentado no sofá, com a câmera balançando um pouquinho porque eu estou sentado no sofá e eu estou me movimentando, e quando eu falo eu me mexo, hoje eu quero te trazer esse livro aqui, que é Bert Hellinger, Meu Trabalho, Minha Vida. Bert Hellinger é o criador da constelação familiar e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com a constelação familiar. De forma bem resumida, uma amiga minha, ela participava de grupos de constelação familiar. A minha cunhada, ela participava de grupos de constelação familiar e elas sempre me convidavam, vamos no grupo, vamos lá assistir, não precisa fazer nada, é só assistir. Eu morria de medo, então eu não queria saber de constelação, eu não me aprofundava nisso, eu não aceitava os convites, até que teve um momento da minha vida que eu resolvi ir no grupo da constelação familiar, onde a minha amiga Sara, maravilhosa, ela tinha recém perdido a mãe dela e ela foi constelar um tema da vida dela num grupo presencial. O que aconteceu? Eu fui e eu não queria participar, então eu só queria assistir, mas claro que o meu medo de participar fez com que eu fosse o primeiro escolhido. Então eu fui a primeira pessoa escolhida para representar na constelação familiar de uma pessoa. E aí representei, senti tudo que tinha que sentir, fiquei lá durante a noite observando as constelações, assisti a constelação da minha amiga, e a partir daquele dia muita coisa mudou, porque eu percebi que quando a gente se coloca à disposição desse campo de energia, que, gente, não é nada demais, tá? Eu também vou aproveitar esse vídeo para desmistificar. A constelação familiar é uma coisa de espírito, é uma coisa demoníaca, é uma coisa que não é de Deus, é algo, sei lá, porque é tanta teoria que tem que eu não consigo nem botar para fora, porque na minha cabeça não faz o menor sentido. É uma ferramenta de cura, de autocura muito importante. Cura emocional, cura mental, cura espiritual. Em alguns casos ajuda até nos processos de cura física. Ajuda, não é o único caminho, é um caminho complementar. Importante deixar isso daqui muito claro também. Senão vão dizer por aí que estão dizendo para as pessoas pararem os tratamentos médicos, tratamentos com psicólogos, com psiquiatras, para simplesmente seguir uma constelação familiar. Não é sobre isso. Tanto que ela faz parte das terapias integrativas complementares em saúde aqui no Brasil, e o nome já fala, é complementar. É integrativa e complementar em saúde física, emocional, mental e espiritual. O que eu quero dizer com esse campo? Que ele não é demoníaco, ele não vai ficar trazendo um monte de espírito para a sua vida, não é nada disso. O campo energético da constelação, que se fala na constelação familiar, é o campo que existe em tudo. Existe um campo de energia em volta dessa xícara, existe um campo de energia em volta do meu corpo, dentro e fora do meu corpo, existe um campo de energia nesse livro, existe um campo de energia em você e, consequentemente, obviamente, existe um campo de energia nas nossas relações. Então, a minha relação com o meu marido possui um campo de energia. A minha relação com o meu trabalho está implicada, ela está dentro de um campo de energia. A minha relação com o dinheiro está dentro de um campo de energia. O que é energia? Energia significa informação. Tem uma informação nesse livro, tem uma informação nessa xícara, tem uma informação no meu corpo, tem uma informação nos meus pensamentos, tem uma informação no que eu sinto, tem uma informação na minha relação com meu marido, tem informações na minha relação com o dinheiro, tem informações na minha relação com meu pai, com a minha mãe. Para quem fala que, por exemplo, a energia não existe, isso é uma baita de uma ignorância. Porque se energia não existisse, não existiria informação nas relações. Você se relaciona com a sua mãe da mesma forma que você se relaciona com seu chefe? Você se relaciona com o dinheiro
Da mesma forma que você se relaciona com a sua saúde, você se relaciona com os seus filhos, da mesma forma que você se relaciona com uma pessoa aleatória da sua cidade, que você mal fala. Então a energia é diferente, porque a informação é diferente em cada tipo de relação. Quando você faz uma constelação familiar, você está acessando a partir da facilitação daquele profissional que deve estar muito bem capacitado para te guiar. Não é uma pessoa aleatória, uma pessoa qualquer, uma pessoa que precisa ter estudado. Então é um curso mais longo, você não para de estudar, você precisa participar dos grupos, dos encontros online, assistir, olhar para isso. Você precisa, por isso que o curso é longo, porque você vai se trabalhar. Então, para eu ajudar o outro, primeiro eu me constelo, eu sou constelado, todas as áreas da minha vida são consteladas, eu começo a harmonizar todas as áreas da minha vida para que eu comece a ajudar a outra pessoa. Então, nesse sentido, quando você vai para uma constelação familiar, seja com pessoas, seja com bonecos, seja com objetos, seja na água, já fiz constelação familiar até na piscina, com pessoas dentro de uma piscina. Foi um dos processos mais lindos de cura que eu já vi na minha vida. Quando você vai para uma constelação familiar, você está acessando o seu campo de energia. Como eu falei, o livro tem o campo, eu tenho o campo, achei que tudo tem campo de energia. Você vai para a sua constelação acessar o quê? O campo de energia. O campo de energia do quê? Aqui está a consciência. A chave da constelação familiar está no que eu vou falar agora. Você vai para uma constelação acessar o campo de energia. A virada de chave está aqui. Campo de energia do quê? Do tema que você quer melhorar na sua vida. Então, se eu quero melhorar, por exemplo, a minha vida amorosa, o que eu vou fazer? Eu vou para a constelação familiar e eu vou falar para a terapeuta. Eu quero melhorar a minha vida amorosa. Porque, sei lá, hoje eu tô casado, mas meu casamento não tá bom, então eu tô em dúvida, não sei o que eu faço, então eu quero melhorar minha vida amorosa. O que vai acontecer na sua constelação? Olha só onde que tá a virada, onde que tá a consciência da constelação. A partir do momento que aquela profissional falar, tô abrindo aqui o campo da constelação, vamos começar a constelação familiar da Maria. Toda informação relacionada a sua vida amorosa será projetada naquele instante. Seja no grupo de pessoas, seja nos bonequinhos, seja nos cristais, seja nos objetos, seja nos papéis, seja mentalmente. Eu quero constelar minha vida amorosa, toda a informação sobre a minha vida amorosa vai para aquele momento. Imagine que tudo que está envolvido na sua vida amorosa é colocado ali naquele lugar, naquele momento, ok? Digamos que eu estou trazendo o exemplo de uma constelação com pessoas, uma constelação num grupo terapêutico ali de pessoas. Eu, como profissional, para constelar a vida amorosa da Maria, eu vou chamar uma pessoa aleatória, exemplo, Ana. Ana, você pode entrar no campo? Só entra, observa o que você está sentindo e segue os movimentos que você sentir. Então, se sentir de sentar, senta. Se sentir de ficar em pé, fica. Se sentir de deitar, deita. Se sentir de fechar os olhos, fecha. Faz o que você quiser. O que você estiver sentindo que o seu corpo quer fazer. Porque o corpo é que traz esse ancoramento da informação. É o corpo que vai sentir. Será que eu olho para cá? Será que meu corpo está pedindo para eu olhar para lá? Será que meu corpo está pedindo para eu ficar numa posição fetal? O que meu corpo está pedindo? Ele está pedindo para eu ficar parado aqui. Então eu vou observar o que o corpo da Ana está falando. E aí a Ana vai se comportar daquele jeito. Eu sei quem a Ana está representando. Por exemplo, a Ana pode estar representando a mãe da Maria. Porque eu quero olhar dentro da constelação da vida amorosa da Maria, qual é a dinâmica que existe ali dentro.
Qual é a dinâmica que existe dentro daquele sistema familiar da Maria que faz com que ela esteja vivendo esse sintoma? Porque o conflito no casamento dela é um sintoma que possui uma raiz. E é essa raiz que a gente vai olhar. É para essa informação original que está gerando uma dor, um conflito. É para essa raiz que a gente vai olhar. Buscando o quê? Liberar a informação que está presa aqui, gerando sintomas, gerando a doença, gerando o sofrimento na vida amorosa, gerando a falta de dinheiro. Existe uma raiz. No caso do dinheiro, ninguém fica sem dinheiro do nada. Ninguém fica gastando mais do que ganha do nada, porque quer. Isso é um sintoma de uma raiz, de algo que não está funcionando aqui na origem. E aí gera o sintoma que é você não ter dinheiro, você não se relacionar, é você não conseguir ser feliz no amor nunca, é você ter uma doença que se repete, já olhou e a medicina não encontra, por que isso acontece sempre com você? Então, por isso que a constelação ela é uma prática integrativa e complementar, porque a gente está olhando lá para a origem dela e ela pode complementar outros olhares, outras abordagens. Ela não é a única abordagem, ela não é a única possibilidade de olhar para essa raiz, só que ela é muito poderosa quando bem conduzida. Se você encontra um bom profissional, um bom terapeuta, ele vai te ajudar a chegar nessa raiz e harmonizar essa raiz. O que vai acontecer? Em um espaço de tempo, que pode ser curto, pode ser médio, pode ser longo, nesse espaço de tempo, essa raiz vai parar de gerar o mesmo sintoma. Então, se o conflito, a sua falta de dinheiro estava ligada a, por exemplo, você estava excluindo o seu pai da sua vida, do seu coração, exemplo, porque o pertencimento é uma lei da vida, é uma lei que a gente utiliza na abordagem sistêmica. Então eu estou excluindo meu pai e essa exclusão, a constelação me mostrou que essa exclusão é a raiz do sintoma que é eu nunca ter dinheiro, eu não conseguir me relacionar. Então no momento da constelação a gente vai incluir esse pai. Não para você amar, não para você, agora eu sou apaixonado pelo meu pai, não é nada disso. E é por isso que as pessoas geram tanto conflito com a constelação, porque elas acham que é para você abraçar o abusador, que é para você amar incondicionalmente seu pai que te abandonou. Não tem nada a ver. Constelação não é sobre isso, isso é um absurdo, realmente. Eu sofri um abuso sexual, então eu tenho que olhar para aquela pessoa, dizer que amo, dizer que perdoo, dizer que ela faz parte da minha vida e que a partir de agora tá tudo... Não é assim, a constelação não é assim, não foi falado para ser assim, só que há muita distorção. Então sim, é possível que haja o terapeuta que vai fazer esse processo, que vai pedir para perdoar, que vai pedir para você amar o seu pai sendo que você não ama, que vai falar um monte de absurdo, e é por isso que existe tanta distorção na constelação. Então, por isso que eu falo, procure um profissional que você tenha uma identificação, que você sinta uma segurança na fala daquela pessoa. Porque sim, como em qualquer outra terapia, como em qualquer outra profissão, você vai encontrar pessoas éticas, pessoas que vão trabalhar trazendo segurança para esse trabalho, cuidado, acolhimento, suporte, e você vai encontrar em qualquer área profissionais que não estudaram o suficiente, profissionais que estão tentando salvar a vida daquela pessoa ali a qualquer custo, profissionais que não sabem o que estão fazendo. Então observe, procure, seja responsável nesse processo de procura. Não vai na primeira pessoa que te indicam. Observe, entra lá no Instagram, olha o que a pessoa fala, vai lá no YouTube, vê os vídeos da pessoa, vai lá no, sei lá, no currículo da pessoa. Olha, tá? Antes de procurar qualquer pessoa, para que não haja esse tipo de conflito que muitas vezes é falado sobre a constelação e que realmente é um absurdo quando acontece. Existe uma raiz com conflito, essa raiz gera um sintoma, eu vou constelar o sintoma. Qual é o sintoma? Minha vida amorosa está travada. Esse é o sintoma, é isso que você vai levar para a constelação. Lá, como eu falei, se você for bem conduzida por um bom profissional com ética, você vai chegar na raiz desse sintoma e a energia, ou seja, a informação que estava presa
lá nessa raiz que estava super escondida no seu inconsciente ou subconsciente, essa informação que estava presa no seu subconsciente, ela começa a soltar no seu inconsciente ou no inconsciente da família, tá? Ou no inconsciente maior, no inconsciente universal. Então a gente fala muito desses três inconscientes: individual, familiar e universal. Não importa. Onde quer que essa raiz aqui do conflito ela esteja, na constelação ela começa a se soltar. Então essa informação que está presa, ela vem à tona. Exemplo, vou voltar para o mesmo exemplo. Eu excluía meu pai, ou meu pai excluía a mãe dele. Onde quer que esteja essa raiz, essa informação vai se soltar no momento da constelação. Você vai começar a ter uma clareza de consciência, uma expansão de consciência sobre esse assunto, igualzinho minha mão está acontecendo, uma abertura. Então, o que antes estava fechadinho, gerando sintoma, gerando sofrimento, a dor, a falta do dinheiro, do relacionamento, da saúde, etc., eu começo a abrir essa informação, abrir, a consciência daquela pessoa vai expandindo, expandindo, expandindo. Agora eu não preciso mais segurar essa raiz, eu solto, ó, eu abri, porque eu tomei consciência. Meu cliente ali da constelação tomou consciência daquela raiz. O que estava aqui preso gerava o sintoma. O que agora eu soltei, não tem mais sintoma para gerar, acabou. Então, dentro de um espaço de tempo, porque eu não posso desconsiderar o tempo, dentro de um período que não dá para precisar quando, aquilo que estava gerando sintoma não existe mais sintoma. Pode ser imediato? Pode, mas pode precisar de um tempo. Porque a gente está falando de energia, a gente está falando de informação. Até essa informação se materializar em uma nova configuração, isso pode levar um tempo, ou ela pode ser imediata. Eu já limpei o que estava reprimido e imediatamente eu já vejo que aquele meu sintoma ele já se resolveu. Pode acontecer também, tá? Mas não tem como precisar. Se alguém falar assim, não, vai levar 1 mês para mudar o teu sintoma, foge dessa pessoa. Sai correndo. Eu vou contar rapidinho, então, meu relato da primeira constelação familiar que eu fui cliente. Eu não lembro muito bem o tema que eu fui constelar. Eu não lembro, assim, qual sintoma, né? Lembrando que eu tô falando dos sintomas, não da raiz. Eu tinha uma raiz que estava gerando um sintoma, mas ou era alguma coisa financeira, era alguma coisa assim, eu me sentia fechado, eu sentia que eu não prosperava, era algo nesse sentido, talvez era prosperidade, então eu sentia minha prosperidade fechada, esse era o sintoma, algo nesse sentido. Aí eu fui constelar. Aí o que acontece? A consteladora abriu o campo, então a gente, né, começou a trabalhar toda a informação dessa minha prosperidade. Ela colocou uma pessoa representando meu pai, uma pessoa representando a minha mãe. Sabe qual era a raiz da minha falta de prosperidade na constelação que eu fiz? A raiz era, eu entendi porque estava muito claro, assim, eu não tinha como não entender o que estava acontecendo. Eu entrei no campo, eu era eu mesmo me representando, daí tinha uma mulher representando meu pai, outra mulher, porque só tinha mulheres naquela noite, uma mulher representando a minha mãe. E a raiz da minha falta de prosperidade, ou da minha escassez na época, foi a seguinte: eu olhei para os olhos daquela mulher que representava meu pai, aí eu olhei para os olhos da mulher que representava minha mãe, e a virada de chave que eu tive, ou seja, o que estava preso e começou a soltar naquela noite foi imediato. Eu senti a transformação imediatamente, uma libertação. É como se tivesse feito uma limpeza em todos os meus chakras, a minha vida se abriu, se expandiu, meus caminhos se abriram. Eu olhei nos olhos do pai, olhei nos olhos da mãe, e pela primeira vez na minha vida, eu tive a sensação de que eles me aceitavam do jeito que eu era. Então eu consegui enxergar uma aceitação naqueles dois olhares. E aquela aceitação era, ou seja, a não aceitação que eu achava inconscientemente, emocionalmente, eu achava que eles não me aceitavam do jeito que eu era. Aquela não aceitação era a raiz da minha escassez. Escassez de dinheiro? Sim, mas não só de dinheiro.
escassez de vida. Faltava vida na minha vida, faltava prazer na minha vida. Eu não estava feliz no meu trabalho, não estava feliz em nada, praticamente. A raiz era uma sensação que eu tinha inconsciente de não ser aceito pelo meu pai, de não ser aceito pela minha mãe e de não poder ser eu mesmo. Como que uma pessoa que não pode ser ela vai prosperar? Nunca! Se você não é você, você não prospera. Porque você só prospera quando você está alinhado com a sua essência. Se a sua essência veio para ser uma escritora, aí você hoje trabalha numa parte administrativa, contábil de uma empresa que não tem nada a ver com você. Você vai ser feliz ali como? Se a sua alma quer escrever e a realidade você está atrás de um computador olhando para número. Não tem como. Vai prosperar? Também não vai. Vai ganhar e vai perder o dinheiro, que é o que acontecia comigo. Então a raiz era uma percepção de não aceitação. Tinha algo reprimido no meu inconsciente que ficava falando: você não é aceito, você não é aceito, você não é aceito, você não pode ser você, você é rejeitado, você é abandonado, você não pode ser você, então você é escasso. A partir daquela noite, minha vida inteira mudou. Daí eu me aprofundei nas terapias, daí eu comecei a estudar, porque eu percebi, gente, que loucura! A minha vida mudou porque eu liberei a não aceitação naquela noite. Eu liberei a raiz, aquilo foi muito objetivo, foi uma constelação rápida. Não chegou nem perto de meia hora, eu acho, aqueles movimentos de constelação. Eu liberei aquilo, eu olhei no olho dos representantes, eu senti, nossa, eu sou amado, eu sou aceito, então agora eu posso ser eu. Prosperidade abriu imediatamente. Fiquei rico, milionário? Não é isso, não é sobre isso. Os caminhos se abriram, as novas possibilidades chegaram na minha vida. Então, eu queria contar esse relato e também queria aproveitar esse vídeo para falar que a constelação, ela não é uma mágica, ela é uma ferramenta que tem o mesmo objetivo que muitas outras ferramentas de autoconhecimento. E o objetivo de quase todas as ferramentas de autoconhecimento, pelo menos as que eu conheço, é ir na raiz. Eu vou falar das ferramentas holísticas, integrativas, que esse é o meu trabalho. Eu não sou psicólogo, então eu não vou falar absolutamente nada da psicologia, não sou psiquiatra, também não vou falar nada sobre isso. Só posso falar do meu lugar de fala, que é das terapias integrativas, das terapias transpessoais, que é onde eu tenho formações e especializações, neurociência também, meditação e todas essas de expansão de consciência. Esse é o meu lugar de fala, não posso falar sobre outras coisas. Então, dentro das terapias holísticas, o objetivo de todas as terapias holísticas que eu conheço é ir na raiz do conflito, onde tem uma informação, uma energia reprimida, e começa a abrir essa energia, abrir essa informação. E aí os sintomas começam a simplesmente se resolver. Você encontrou a solução para aquilo, tá? Ufa! Ficou longo, espero que vocês gostem desse vídeo, bem informal aqui da minha casa, sentado no meu sofá, com a câmera balançando, mas acho que consegui falar sobre os principais pontos da constelação. Dia 11 de abril agora, já na semana que vem, na próxima sexta-feira de 2025, né? Esse vídeo vai ficar no YouTube, então eu não sei quando que você vai assistir, mas dia 11 de abril de 2025 eu vou começar a turma número 5 de constelação familiar. Eu e o meu parceiro, Murilo, que foi meu professor de constelação, é um super mestre em constelação familiar, ressignificou a vida dele quase que completamente, somente utilizando a constelação familiar. E nós dois juntos vamos ofertar mais essa turma, a nossa 5ª turma. Começa na sexta-feira, dia 11 de abril. Todas as aulas ficam gravadas, elas são ao vivo, mas se você não pode participar na sexta-feira, você pode assistir a gravação sem problema nenhum. Ele é um curso que tem duração de 9 meses, dura quase um ano, na verdade, porque no finalzinho a gente tem um encontro presencial em Florianópolis. Quando termina o curso, nós temos um encontro de 2 dias e meio, 3 dias presencial em Florianópolis, não é obrigatório. Mas é muito importante, se você tem a possibilidade de viajar para Floripa, conhecer essa cidade mágica que a gente mora e nós somos apaixonados, não saímos daqui por nada, por enquanto. Uma cidade bem holística, bem energética, cheia de informação de cura. Então, os fechamentos dos nossos cursos são sempre aqui em Florianópolis, tá?
no meio assim da conexão com a natureza. E são 18 encontros quinzenais. Então, uma sexta-feira sim, uma sexta-feira não, uma sexta-feira sim, uma sexta-feira não, durante 18 encontros, totalizando 9 meses, mais esse fechamento, essa formatura presencial em Florianópolis. Ele é um curso profundo, ele é um curso para você, então comece o curso não pensando tanto no primeiro mês, pelo menos, pense primeiro em você, em fazer os seus processos de cura, trazer mais autoconsciência para sua vida. E logo ali, a partir do primeiro, segundo mês, você já vai ver que você consegue começar a contribuir com outras pessoas também. Ele é um curso teórico e prático. Eu diria que ele é muito prático. Muito prático. Praticamente desde a primeira aula a gente constela. Então são muitas constelações, você tem a oportunidade de constelar várias áreas da sua vida. O valor que você paga para participar da nossa formação, ele é um valor provavelmente mais baixo do que se você fosse constelar todas as áreas da sua vida, indo na terapia, indo na constelação, né, familiar. Hoje, esse valor está em R$ 2.700, é o valor da nossa formação em constelação familiar até esse momento. Eu estou gravando antes do dia 11 de abril, é muito possível que depois esse valor já tenha aumentado, tá? Então aproveita essa oportunidade, é o valor de lançamento dessa turma nova. Quem vai entrando depois talvez vai pagar um valor mais alto. E a gente utiliza esse valor até, acredito que um pouco mais baixo do que outras formações, não porque a qualidade do nosso curso é inferior, muito pelo contrário, mas porque a gente quer trazer mais pessoas, a gente quer expandir mais consciência, a gente quer que mais pessoas possam se formar de forma segura e ética para ajudar mais e mais pessoas. Esse é o nosso objetivo. Então é um curso que é acessível, é um valor que pode ser parcelado em 12 vezes, você pode parcelar até no boleto. Então, se você tem interesse, se acha que isso cabe na sua vida hoje, cada encontro começa às 7h30 da noite. Então, eu peço sempre para você reservar a noite toda, porque pode ir das 7h30 até as 10, até as 11, até 9h30, depende muito do fluxo ali, do que está sendo trabalhado, dos exercícios que a gente vai fazer. É muito transformador, eu não tenho mais o que falar sobre o curso, você vai mergulhar num processo profundo de autoconhecimento. E eu tenho certeza que a sua vida vai se transformar, assim como a minha vida se transformou, a vida do Murilo, que é meu parceiro, a vida da nossa família, das pessoas que estão ao nosso redor, dos nossos amigos, dos nossos clientes. Então a constelação é uma ferramenta que só agrega. Então, quando eu vejo alguém falando, distorcendo algo da constelação, isso me deixa um pouco triste, porque só quem viveu os resultados positivos das constelações familiares sabe que o que se fala de negativo sobre a constelação tem uma distorção ali dentro. Então, seja um profissional que não foi bem formado, seja um profissional que foi antiético, seja alguém que está criticando, mas não sabe nem o que está falando, porque não tem profundidade naquela crítica, é algo totalmente superficial. E quando você entra no curso e começa a estudar, você vê que é um curso que não trabalha com religião, não trabalha com dogmas, você pode acreditar em qualquer coisa, porque não se fala sobre a parte religiosa. Em nenhum momento da constelação teve esse objetivo de falar da parte religiosa. Só que as distorções vão acontecendo porque o ser humano tem esse dom de distorcer as coisas, né? Então é isso, gente. Muita gratidão. Se alguém tiver interesse em participar, sentiu conexão com esse vídeo, manda uma mensagem para mim, deixe seu comentário aqui no vídeo, que eu vou entrar em contato com você ou a minha equipe para te passar todas as informações, tá? Um beijo no seu coração.